Olá para todos que nos assistem. Eu vou ensinar vocês a bordar o ponto cruz. O ponto cruz ele é muito fácil de bordar. Então esse moranguinho ele é prático e rápido de bordar, principalmente para quem ainda é iniciante. Então para a gente começar a bordar sobre linha, eu uso linha meada. Duas marcas eu tenho: a Ancor e a Max. Daí, quem for comprar linha, cada região deve ter uma linha, deve ver qual vai caber no bolso, mas as duas marcas de linhas eu indico. Daí vocês me perguntam, como que eu vou achar o meio para mim começar a bordar? Eu tenho que pegar o meu guardanapo, unir as duas pontas. Unindo as pontas dele, a gente vai achar o centro. Daí, a gente vai colocar a agulha aqui. E a gente achou o meio do guardanapo. Então, a gente vai ter que começar a bordar a partir daqui, que vai ser o meio. Mas pra gente começar, a gente vai ter que primeiro contar quantos pontos tem aqui. E como vocês me perguntam, como a gente vai contar? Cada negocinho, cada linha dessa daqui é um ponto. Então, a gente vai contar 1, 2 e vai indo. Então, meninas, a gente contando quanto a gente tem aqui. No meu guardanapo, tem 40 pontos de altura. Então, desses 40 pontos, a gente vai contar quantos pontos de altura tem o nosso morango. O nosso morango, ele tem 19 pontos de altura. Então, como eu vou calcular aqui quantos pontos eu vou deixar pra cima, quanto eu vou deixar pra baixo, para ele ficar de uma maneira proporcional, não ficar nem muito pra cima, nem muito pra baixo, sobrando muito de cada lado. Então, a gente faz a quantidade de pontos que tem aqui, menos a quantidade de pontos que tem no nosso desenho. Então, aqui vai ser 40 menos 19, dando 21. Esses 21 pontos, a gente tem que dividir por 2, porque vai pra cima e pra baixo, e o desenho vai ficar no meio. Então, vai dar um número quebrado, vai dar 10,5. E agora, não tem como eu deixar 10,5, né? Então, no meu ponto de vista, que eu faço nos meus trabalhos, eu deixo 10 pontos eu pulo 10 pontos aqui e deixo 11 aqui para começar. Então, eu vou contar 10 pontos para mim poder começar o meu moranguinho. Como que eu vou começar a bordar? Primeiramente, um rolinho desse de meada que eu utilizo, ele vem 8 metros de linha. E nesses 8 metros, ele vem vários fiozinhos de linha aqui. Então, você vai pegar um fiozinho desse e vai dobrar no meio e colocar na agulha. Você dobrou ele no meio, daí ele vai unir as duas pontas e vai dobrar ele no meio e colocar ele na agulha. Essa parte aqui sempre vai ser menor, pra gente poder começar. Então, aqui eu já contei os meus 10 pontos pra mim poder começar o meu moranguinho. Então, aqui, ó, vocês podem ver, são 2 pontos pra gente começar. Então, vamos começar a fazer o ponto cruz. Eu utilizo uma agulha sem ponta, para não ficar espetando o dedo. Então, eu vou colocar o ponto aqui, daí eu já posso tirar outra agulha. Então, eu coloquei aqui dessa maneira, eu vou puxar a agulha. E vou deixar um pouquinho só. Eu deixando assim, eu vou dar a volta por trás desse pedacinho de linha que sobrou e vou colocar no pontinho da frente. Vocês puderam ver? Coloquei aqui. E eu vou puxar. Agora, se acontecer igual assim, ó, a outra parte puxar, vocês puxam ela de volta. E formou um pontinho. Você vem e puxa a outra.
E essa outra parte aqui que sobrou, a gente vai cortar. Então, a gente vai pegar e cortar o excesso aqui. Daí, a gente cortou. Então, a gente fez os 2 pontos, conforme tá no risco. E a gente vai voltar, a gente tem que cruzar esses pontos que a gente fez. Então, a gente vem... Coloca aqui, nessa parte aqui, no de cima e no de baixo. E desce. E formou um X. Só que agora não vai dar pra ver muito bem por causa da linha que tá presa embaixo. E agora, como eu vou pular na parte de cima? Porque agora temos a outra parte aqui. Agora, a gente teria que pular, subir, mas acrescentando 2 pontos e acrescentando 1 ponto aqui. Então, a gente pega, na onde a gente ia colocar, a gente acrescenta 2 e puxa. E daí, a gente vai fazer a mesma coisa. É importante não deixar ele muito frouxinho, porque eu particularmente não gosto. A gente, ó, aumentou 1, daí a gente volta cruzando os pontos. E a gente vai fazer assim sucessivamente, ó. Depois a gente vai aumentar 2, mas vai continuar igual aqui, a gente não vai aumentar desse lado. Daí, a gente vai pegar e aumentar 1 de cada lado. Depois, a gente vai aumentar 1, mas desse vai ter como você tirar a sua linha da agulha. E a gente cortando, a gente vai estar desperdiçando linha que a gente pode utilizar novamente. Então, eu não ensinei como, eu só ensinei como a gente faz para ir aumentando o ponto. Eu não ensinei como, quando a gente não tem que aumentar, como a gente faz. Então, aqui a gente não aumenta, a gente vai fazer igual. Então, a gente vai subir, a gente vai colocar aqui, na beirada desse ponto, e vai pôr no da frente, assim. E a gente vai fazer. Daí, a gente vai voltar aqui assim, e esse ponto, nesse caso, a gente vai ter que já cruzar ele. E daí, a gente vai fazendo. Só deixa eu me recordar aqui como é. É a segunda fileira. Então, a gente faz igual aqui também. Sem acrescentar. Daí, a gente volta cruzando todos. E agora, aqui a gente vai subir, é a mesma maneira de subir, mas só que a gente não vai ter que cruzar esse ponto aqui. A gente vai colocar aqui e vai sair no da frente, ó. Dessa maneira, a gente não tem que cruzar ele já. Cada fileira, ela que a gente tem que subir, ela é diferente de uma da outra. Então, aqui a gente vai fazer 3 pontos e pular 1 pra gente começar a fazer a folha. Então, a gente vai fazer 3 pontos. Karina, como que a gente vai pegar e vai pular? A gente enfia aqui, como se a gente fosse começar, mas em vez da gente enfiar aqui embaixo pra gente fazer, a gente vai pular um ponto aqui. A gente colocou no da frente, como vocês podem ver. E daí, automaticamente, a gente fez e deixou um puladinho já. Daí, a gente continua e acrescenta um ponto. E volta cruzando eles.
Daí você vai erguendo sua linha, que ela vai dar uma enroladinha mesmo. Daí você puxa ela. E conforme você vai usando, né, você vai ter que ir soltando ela. Aqui, ó, a gente tá nessa fileira, então a gente vai fazer, subir novamente igual, fazer 2 pontos e pular 2 pontos. Aqui a gente vai ter que, ó, cruzar o ponto inicial. Então, a gente faz 2 e pula 2. Só que a gente já tem que olhar o do próximo aqui, que a gente vai ter que pular também. A gente vai fazer 3 pontos e vai pular mais um. Esses pontos que a gente já está pulando é pra gente poder fazer a folha depois, o miolo, o cabinho da folha. Aí você fala, ah, eu esqueci de pular. Você pode desmanchar dessa maneira, o inverso, ou você pode enfiar onde a agulha onde a linha saiu e pular. Daí você vai olhar aqui que você não vai aumentar nenhum ponto, vai ser igual novamente. Esse volta.